Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedora do Vasco, espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco aí sobre a grande vitória, agora há pouco, do time Sub-17 do Vasco sobre o Fluminense por 3-2 aí pela semifinal do Campeonato Carioca, com grande destaque para um atacante que já vem sendo observado pelo treinador Fernando Diniz, aí, menino que vem se destacando muito nessa temporada, né? Artilheiro aí do Vasco na competição. Vamos falar também sobre a situação de executivo de futebol, porque o Vasco fez mais uma investida, né? Fez mais uma proposta por Rodrigo Caetano. Pois é, né? O Vasco aí não tinha desistido da contratação do executivo, mas quem se aproxima do cargo, né, quem é o favorito nesse momento, é um outro nome que pode ser anunciado aí já nas próximas horas. E também vamos falar sobre outros assuntos, como contratações, né, o Vasco indo atrás de meio atacante, de goleiro, e também vamos trazer detalhes aí lá dos Estados Unidos. Pois é, amanhã as ações da Vasco da Gama SAF estarão à venda num leilão aí que a Justiça Americana, né, a Justiça dos Estados Unidos estará fazendo aí de todos os clubes da 777, pegando todo mundo de surpresa. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, qual o impacto que isso pode vir a ter aí no futuro aí do Vasco, né, no futuro administrador do Vasco. Então peço a você que acompanhe o nosso vídeo aqui até o final, porque essa notícia saiu agora há pouco, né, uma notícia urgente. Então fique atento, acompanhe o vídeo aí com muita atenção. Peço também para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte aqui da nossa família, que todo dia tem vídeo, tem live aqui para vocês, e quem puder fazer aquela colaboração, né, dar aquela ajuda pra gente, não esquece de deixar o like, deixar aquela curtida lá embaixo desse vídeo, né, que é super importante pro compartilhamento, né, pro engajamento aqui do nosso trabalho, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí sobre uma notícia boa, né, cara? Agora há pouco, na tarde dessa quinta-feira, tivemos a primeira partida da semifinal da Copa Rio, entre Vasco e Fluminense, né, torneio aí do Sub-17, e o Vasco aí acabou vencendo a partida por 3-2, com 3 gols, com direito a hat-trick, né, do Diego Minetti, um garoto aí de apenas 16 aninhos, na verdade 16 anos, mas o garoto parece que tem 20, porque é um tanque forte pra caramba, finaliza muito bem, né, um garoto ali que tem faro de gol, vem sendo um dos grandes destaques aí do Sub-17, inclusive já teve oportunidade no time Sub-20, né, como eu falei, um garoto super jovem, mas aparenta já uma idade maior, né, aparenta ser um menino já pronto até para um time profissional, inclusive já vem sendo observado pelo Fernando Diniz, né? Um garoto que é o artilheiro do Vasco na temporada, já teve convocações aí para a seleção brasileira aí sub-15, daqui a pouco vai ter na sub-17, na sub-20 com toda certeza, e é um garoto aí com potencial gigantesco. Eu realmente fico impressionado toda vez que eu assisto um jogo do sub-17 aí, eu fico atento no Diego Minetti, porque é um garoto ali muito preparado, né? Um garoto que com certeza vai dar alegria ao torcedor vascaíno na hora que chegar ao time profissional. Mas seguindo aqui o vídeo, agora vamos falar um pouquinho sobre diretor executivo de futebol, né? A gente vem falando aqui que essa demora já está gerando um grande tumulto, né? Um grande burburinho dentro do Vasco. O senhor Marcelo Santana já deixou o cargo, já foi demitido há mais de um mês. A janela de transferências, de contratações, de saídas já está aberta desde terça-feira essa semana. E o Vasco segue sem um executivo, o Vasco segue sem uma pessoa responsável por tocar o futebol do clube. Isso é um absurdo, isso aí mostra o despreparo dessa atual diretoria, comandada pelo Pedrinho, que nesse momento nem está na presidência, está lá na seleção brasileira, servindo ali de chefe de delegação, que é um grande absurdo de novo, né? Porque o Vasco precisando hoje de uma pessoa para tocar o futebol e o Pedrinho está na seleção brasileira, o Vasco não tem um executivo de futebol e tá tudo na mão do Felipe Maestro, tá tudo ali na mão do amigo do Pedrinho, né? O que para mim é uma grande vergonha, né? O Vasco aí nessa situação financeira, nessa situação de campeonato brasileiro, beirando as últimas colocações, e os caras, ó, nem aí pro clube, né? Mas enfim, hoje temos uma notícia que o Vasco fez mais uma proposta para tentar tirar o Rodrigo Caetano da seleção brasileira. Cara, é brincadeira
brincadeira, isso é coisa de maluco. Vocês acham que o Rodrigo Caetano vai largar a seleção brasileira? Ano que vem é Copa do Mundo, o cara podendo se consagrar, sendo campeão mundial pela seleção brasileira, ainda mais agora, com a chegada do Carlos Ancelotti, pô, é brincadeira, estão insistindo, estão batendo cabeça em prego, né, cara? É óbvio que o cara vai recusar, e ele recusou a proposta do Vasco mais uma vez, com toda a educação do mundo, ele falou, não vou sair da seleção, até porque ano que vem tem Copa do Mundo. E aí, o favorito ao cargo nesse momento é o Bruno Costa, né, cara? É o Bruno Costa que trabalhou no Fortaleza aí na última temporada, contratou 21 jogadores, né? Fez uma passagem lá, até que não muito longa, mas passou pelo Fortaleza ali, já trabalhou também nos Estados Unidos, né? Tem um currículo até interessante, mas tá fora do mercado, né? Foi demitido do Fortaleza em abril, desde então não houve, né, nenhuma proposta pelo Bruno Costa aí para trabalhar em outro clube. Nesse momento é o nome mais forte, né? O nome mais cotado aí para assumir o futebol do Vasco, né? Após mais uma recusa aí do Rodrigo Caetano, né? O nosso atual CEO, né? Que é o cara que toca ali, né? O dia a dia, a administração do clube ali, que é o Carlos Abodeu, já deixou claro que enquanto não tiver um executivo de futebol, né? Enquanto não houver essa contratação, o Vasco não vai contratar jogador, o Vasco não vai anunciar jogador, né? Apesar de algumas pessoas de dentro do clube dizerem que já temos aí alguns jogadores contratados, né? 2 jogadores ali fechados com o Vasco, a tendência é que esses jogadores não sejam anunciados após aí, não sejam anunciados até a chegada desse novo executivo de futebol. Então a gente fica no aguardo, fica esperando, né? E fica aí torcendo para que o Vasco agilize esse processo e que anuncie um bom nome, né? Que anuncie um nome aí de peso aí para ser o responsável pela administração aí, por tudo que envolve o futebol do Vasco. Falando em contratações, né, ontem surgiu aí uma notícia que o Vasco estaria indo atrás do Gabriel Bosquilha, né, jogador do Operário, que jogou contra o Vasco agora na Copa do Brasil, fez 2 grandes partidas, diga-se de passagem, um jogador de 29 anos, experiente, já jogou muito tempo na Europa, também já jogou bastante tempo aqui no futebol brasileiro, um nome aí que chegaria para compor elenco, né, um nome que chegaria ali para ser um possível reserva do Felipe Coutinho, diga-se dessa forma, né, até porque o Payet tá de saída do Vasco, o Coutinho até agora a gente não sabe se fica ou se sai, ainda é uma situação indefinida, então o Vasco indo atrás de meias, né? O Vasco indo atrás de jogadores com características ali de povoar esse meio de campo, acho que é um nome interessante, barato, jovem, um jogador que chegaria vivendo um bom momento no Operário, né? Até o momento na temporada já tem 8 gols, 3 assistências, é um jogador que óbvio que não chegaria para ser um titular, ídolo da torcida, mas tendo em vista a atual situação financeira e a atual situação de administração desse clube, eu acho que é uma aposta interessante, eu acho que é um jogador que poderia sim compor elenco de uma forma interessante, e o melhor de tudo, né, tem o aval do Fernando Diniz, né, um jogador que teria sido aprovado aí pela atual comissão técnica do Vasco, mas até agora não houve proposta, né, o Vasco até agora não fez ali, né, realmente um approach definitivo pela vinda do jogador no meio da temporada. Mudando de assunto agora completamente, cara, a gente vai trazer uma notícia aqui em primeira mão, uma notícia que acabou de sair lá nos Estados Unidos, cara. É uma notícia que pega todo mundo de surpresa, que é o seguinte: as ações, isso mesmo, as ações dos clubes da 777 Partners lá nos Estados Unidos irão a leilão, estarão à venda nessa sexta-feira. O único clube da 7777 que não será colocado em leilão porque já foi vendido é o clube australiano, Melbourne Victory, né? Todos os outros aí tem essa informação que serão colocados à venda. Ou seja, se por exemplo eu quero chegar nos Estados Unidos amanhã e fazer ali um bid, né, fazer uma proposta pela compra das ações do Vasco, por exemplo, eu posso. Tá aqui, ó, a Josimar, que é um site de notícias que cobre, né, lá nos Estados Unidos, trouxe há pouco essa notícia que ocorrerá amanhã da Nutmeg, né, que é uma empresa de leilões, detentora das ações dos clubes da 777 Partners, e como sempre tudo muito nebuloso, a falta de qualquer credibilidade. Na entrevista com o Felipe Carregal ontem, o mesmo entende que tal movimento não afetaria a relação com o Vasco. Então, cara, tá aí uma notícia que sai agora há pouco. Eu vou até ler os clubes aqui, né, que serão colocados à venda amanhã lá nos Estados Unidos, que são o Génova, da Itália, o Sevilha, da Espanha, o Standard de Liège, da Bélgica, o Red Star, da França, Vasco da Gama, do Brasil, e o Hertha Berlim, da Alemanha. Todos os clubes terão suas ações sendo colocadas em leilão, e qualquer interessado pode fazer ali a proposta, ou presencialmente, ou de forma remota, né? Ou de forma online. Então, cara, é coisa de maluco, né? Coisa de louco saber que amanhã o Vasco pode ter aí um novo dono, né? O Vasco amanhã pode ter um novo dono lá na Justiça dos Estados Unidos, né? Comprando essas ações, e o impacto
é, esse novo dono, esse novo investidor, ele poderia vir ao Brasil, entrar num acordo, de repente, ali com o clube associativo, né, e reassumir o poder ali, né, das ações da Vasco da Gama SAF. Então é uma loucura o que está acontecendo no Vasco, é uma coisa realmente aí muito perigosa. Eu acho que essa é a palavra certa aí, o futuro do nosso clube. A gente realmente não sabe se fica na atual diretoria do Pedrinho, que não vem fazendo um ótimo trabalho, na verdade vem fazendo, na minha opinião, um péssimo trabalho na administração do Vasco. Não sabemos se vai ficar na mão de uma pessoa que a gente não tem nem a menor ideia que pode comprar o Vasco amanhã, ou se a gente terá um novo investidor que realmente terá interesse em tirar o Vasco dessa lama, né, dessa situação precária que o clube está nesse momento. Beleza, galera? Qualquer novidade, qualquer outra notícia, a gente faz mais um vídeo para vocês aqui hoje à noite, ou com certeza amanhã de manhã a gente está de volta aqui com vocês. Um abraço, tamo junto.